Eu gostaria de meditar contigo num texto da palavra de Deus que se encontra em 2 Pedro, o capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 11. Eu gostaria de fazer uma meditação textual contigo. Eu não vou pregar, eu gostaria de discorrer contigo esse texto, tentando trazer dele a essência que há nele para as nossas vidas, amém? Que nós possamos olhar para esse texto com um olhar cirúrgico, olhar para esse texto com a atenção que ele merece. Foi escrito por um dos seguidores de Jesus que mais se destacou, Pedro. Pedro foi alguém que talvez não tenha sido o melhor discípulo, talvez não tenha sido o mais exemplar, mas é o que mais se parece conosco. É aquele que se propõe, ainda que errado, a fazer alguma coisa. É aquele que age, é aquele que dá o seu barco para Jesus poder fazer a sua ministração. E depois ele vive o milagre da grande pesca e se reconhece como Isaías diante do templo do Senhor: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Eu disse que não ia pregar e já comecei. Pregador não é fácil, pregador se deixar. Diz assim a palavra do Senhor, já está aqui na tela, eu vou ler contigo aqui na tela porque a minha versão é diferente. Ele começa se apresentando: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Por isso mesmo empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude ao conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade a fraternidade, e a fraternidade ao amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que você, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, aí está a tua palavra, conforme revelada e inspirada pelo teu Espírito Santo, e buscamos nela hoje o entendimento, a clareza, a luz, a aplicação dessa verdade em nossas vidas, Pai. Que a nossa vida seja ajustada pela Tua palavra, que ela seja a ferramenta que aperta o parafuso que precisa ser apertado e que corrige aquilo que nós estamos fazendo e como estamos vivendo, Pai. Que o Senhor nos dê graça na ministração desta palavra e que ela encontre terra boa, onde ela caia e produza muito abundantemente para a glória do Teu nome. Amém e amém. Os irmãos, podeis vos assentar. Volte para mim o primeiro verso 1. E o apóstolo Pedro, ele começa esta sua carta, esta sua segunda carta, como toda carta começava na época em que se escrevia carta. Hoje não, o endereço eletrônico já vai.
Você não precisa escrever o endereço e nem o remetente, né? Mas naquela época se escrevia a carta, se começava uma carta assim, se apresentando. Quem é que está falando? E ele diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Ele começa se apresentando. E é interessante a apresentação de Pedro. Pedro se apresenta mostrando a sua identidade antes e depois de conhecer a Cristo. Antes de conhecer a Cristo, ele se chamava Simão. E após conhecer a Cristo, Cristo o renomeou, deu-lhe um novo nome, e disse: tu te chamarás Pedro, porque és pedra. E a partir daquele momento ele passou a se chamar Pedro. Então ele se apresenta com a identidade que ele tinha, com a identidade que ele recebe em Cristo e a condição que ele recebe, que ele se impõe ao seguir a Cristo, servo de Cristo. Sem essas identidades, nós não seremos capazes de ser servos de Jesus. Primeiro você tem que reconhecer quem você era e quem você é em Cristo, e se posicionar como servo, e aí sim ele vai mostrar a função que ele recebe no reino de Deus: apóstolo do Senhor Jesus Cristo. O título apóstolo hoje tem sido colocado como um título de elevação, um título para dar às pessoas que o recebem um destaque. Não é um título mais ministerial, não. Ele já passou da questão da eclesiologia, vai para além da eclesiologia, da questão eclesiástica, vai para além disso. É um título que busca dar à pessoa o destaque que a posição que hoje ela ocupa merece. Então deixou aquele sentido que tinha. Eu vou dar um tempo nesse tema, porque é um tema bastante atual. A palavra apóstolo no grego, ela quer dizer apóstolo. É isso que significa apóstolo no grego. Apóstolo, o enviado, aquele que foi enviado. Apóstolo. No latim, missioneiro. No português, missionário. Entendeu? A única diferença é uma questão idiomática. A pessoa acha que está assumindo um título que o elevou. Na verdade, ele é só um missionário. Só um missionário, se a gente pode se referir a ser um missionário como só. Porque é isso que significava, era levar Cristo aonde Cristo ainda não havia chegado. Era aqueles desbravadores, são aqueles que se propõem a entrar na floresta amazônica e entrar e buscar tribos que ainda não conhecem o Evangelho, que nunca foram alcançados pelo Evangelho. Como o missionário Ronaldo Lindório, que evangelizou os Cocombas, que evangelizou aqui também na Amazônia. Então são apóstolos, são missionários, são pessoas que exercem uma função e por isso têm esse título, não por causa da sua posição, mas por causa do exercício do chamado do Senhor na vida deles. Então depois que ele se apresenta, ele identifica para quem é esta carta. A quem endereça essa carta? A carta está endereçada a todos aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Isso aqui merece um tempo da nossa atenção também. Se alguém tem dúvida de que Jesus é Deus, se alguém ainda tenta apregoar algum tipo de dúvida, se Jesus era Deus ou não era Deus, como algumas denominações ou religiões tentam afirmar, esse texto não deixa dúvida. Aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Deus e Salvador, Jesus Cristo. Não há dúvida. O texto é claro e direto. Eu estou usando a Nova Versão Internacional. Existem outras versões que também afirmam a mesma coisa. Jesus
é Deus. Então essa carta está interessada a todos aqueles que, mediante a justiça que o nosso Senhor, o nosso Deus, Jesus Cristo, alcançou na cruz, receberam conosco fé igualmente valiosa. Essa carta está interessada a quem? Quantos aqui receberam a fé no Senhor Jesus? Então essa carta é para nós. Essa carta está endereçada a cada um de nós. Ela foi escrita objetivamente para falar a todos aqueles que já conhecem a verdade, aqueles que receberam a fé que vem através do Senhor Jesus, não por outro endereço. Ela vem através do Senhor Jesus, o sacrifício dele na cruz do Calvário. Aí ele vai para o verso 2, e no verso 2 ele introduz a carta ministrando bênção sobre a vida dos irmãos, sobre as nossas vidas. E ele diz: graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Graça, irmãos, você já parou para pensar o que é graça? Graça é favor imerecido. Graça é você receber a bênção, ainda que você não tenha ofertado como você deveria ter ofertado. É você ver Deus curando, ainda que você não tenha orado com a dedicação que você deveria ter orado, ainda que você não tenha jejuado como você deveria ter jejuado. É ver tua família sendo salva, ainda que você não tenha sido um testemunho vivo na tua família do Evangelho. E você vê toda a tua família alcançando a fé no Senhor Jesus. Você vê Deus agindo a teu favor, mesmo que você não tenha feito muita coisa ou tudo que você podia para poder contribuir de alguma forma para que isso acontecesse. Isso é graça. E é isso que o apóstolo Pedro deseja que seja multiplicada na nossa vida, graça. Mas não apenas graça, ele deseja também que paz seja multiplicada na nossa vida. E essa paz é aquela paz que o apóstolo Paulo diz que excede todo o entendimento. É uma paz que não vem das circunstâncias, é uma paz que está para além daquilo que nós vemos, daquilo que nos circula. Você vê o mundo desabar e você orar como o salmista no Salmo 46, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e ela não será abalada. É você encontrar um ponto de segurança, de refúgio, quando tudo mais está desabando. Isso é paz, isso é paz. Nós podemos ter paz no plano horizontal o quanto nós pudermos. Sabe, você está bem com todo mundo, com todos os seus vizinhos, no trabalho todo mundo quer prestar alguma ajuda a você, no trânsito você vai passar, liga a seta, a pessoa já te dá a passagem, você tem paz com todo mundo. Mas se a paz não for horizontal, querido, toda essa paz vertical é fingimento, é a armadilha do diabo para poder fazer você pensar que está tudo bem contigo, quando na verdade nada está bem, está tudo errado. O diabo trabalha de maneira sutil, ele é astuto, ele faz-nos pensar que tudo está bem conosco, quando na verdade nada está bem, se nós não temos essa paz com Deus. Tende paz com Deus, tende paz com Deus. Essa paz com Deus se refletirá na paz horizontal, nunca ao contrário. Essa paz horizontal nunca se refletirá em paz vertical. Amém? Então ele prossegue após isso, nos dando instruções, as instruções objetivas, no verso 3. Seu divino poder nos deu tudo que necessitamos. Tudo de que necessitamos, o divino poder de Deus já nos deu. Sabe por que Deus exige de nós tudo? Porque Ele nos deu tudo. Esse negócio de você dizer, Deus sabe, Deus sabe até onde eu posso. Deus sabe, você pode ir muito além do que você está falando, porque você diz que pode todas as coisas naquele que te fortalece, aí você quer dizer que não pode. Você pode sim, porque Ele te deu tudo que você necessita, tudo. Então Deus só vai exigir de nós o quê? 100%, nada mais, 100%.
99% ele não aceita, ele só aceita 100%, porque ele nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, para vivermos uma vida devocional, uma vida reconhecendo o valor do agir de Deus na nossa vida, reconhecendo o manifestar de Deus. Ele já nos deu tudo por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E perceba que não vai ser nenhuma nem duas vezes, mas por 3 vezes o apóstolo Pedro, nesse início de carta, ele vai falar a respeito do conhecimento como condição para que aconteça na nossa vida o que ele está desejando. Veja o que ele diz: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, e ele fez isso através de crer. De quê? Do pleno conhecimento daquele que nos chamou. Quando a palavra de Deus diz que o meu povo peca porque lhes falta conhecimento, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando aquele texto, ainda que tenha sido o povo que falou, mas é Deus usando a boca do povo para dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, Oséias 3:3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O conhecer a Deus é essencial se nós queremos tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Sem o conhecimento pleno do Senhor, nós não seremos capazes de produzir o que nós podemos produzir. É como plantar uma planta. Você pega uma planta, coloca lá no vaso, bota em cima da laje e esquece, deixa ela lá. Se pegar um período daquele que fica muito tempo sem chuva, quando você vier a visitá-la, você vai encontrar um vaso seco, sem uma plantinha sequer. Porque faltou o quê? Faltou regá-la. Faltou alguém ir lá pela manhã e jogar água nela. Eu fiz um trabalho aqui em Bom Sucesso, e quando eu cheguei no galpão para começar o trabalho, eu percebi que tinha uma planta lá. A planta muito bonita, eu não sei o nome daquela planta, é uma que dá uma raiz, tipo uma batata grande, vai crescendo e as folhas dela dobram assim, fica enorme. E eu vi que ela estava, a batata dela estava funda, pela falta de água. E eu peguei aquela planta e eu levei para casa. E ela está lá em casa até hoje, está linda ela. Porque eu molho ela, eu cuido dela. A nossa vida de fé precisa ser regada por conhecimento. Você recebeu o plano de leitura. Eu concordo com as pessoas que dizem que a Bíblia não é um livro de leitura. Eu concordo, a Bíblia não é um livro de leitura. Mas se você não lê a Bíblia, você não vai ter o conhecimento que você precisa. Você precisa estudar a Bíblia? Claro que sim. Mas primeiro tem um conhecimento geral dela. E esse conhecimento geral que fará você lembrar, o Espírito Santo fará você lembrar de texto, vem através da leitura. Desse plano de leitura que você pega no começo do ano e faz aquela leitura da palavra. E aí você começa a fazer links, ligar textos com textos, e o Espírito Santo vai trazendo à tua memória. Sem o conhecimento pleno do que Jesus fez por nós, não haverá virtude o suficiente para nós vivermos a vida de piedade para a qual nós fomos chamados a viver. Conhecimento é fundamental para que a nossa vida seja uma vida plena. Aí o verso 4 ele continua nos levando a refletir nesta direção. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que, por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Ele nos deu promessas, grandiosas promessas.
nos esquecer das promessas de Deus, ou não conhecermos as promessas de Deus, torna a nossa fé uma fé inativa, torna a nossa fé uma fé improdutiva. Não conhecer, não listar as promessas de Deus na nossa vida, não aquelas que você recebeu durante uma ministração, ou talvez através de uma profecia, de uma palavra rema. Não apenas essas, mas aquelas que estão contidas na palavra. Você sabia que há mais de 8.000 promessas na palavra de Deus? Das quais você pode tomar posse de todas elas. Você lembra está lá em Lucas 24, quando dois discípulos estão voltando de Jerusalém para Emaús. E no caminho de volta, Jesus se aproxima deles e eles estão conversando entre si. E Jesus se aproxima e pergunta: o que vocês vêm conversando pelo caminho? E ele falou a respeito de Jesus, Nazareno, homem de grandes obras e tal. Ele falou: você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe disso? E aí ele começa a listar para eles, Jesus começa a falar com eles e dizer que tudo o que estava escrito nos profetas, as promessas de Deus, tinha que se cumprir na vida dele. E começa a dizer, uma por uma. E o coração deles, eles dizem que o coração deles ardia enquanto ele falava, porque a fé estava sendo o quê? Avivada. As promessas fazem a fé ser avivada. E é por causa da fé, irmãos, que nós nos tornamos participantes da natureza divina. Sem estas promessas avivando a nossa fé, nós não seremos capazes de participar da natureza divina, como o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, até que todos cheguemos à unidade da fé, à estatura de varão perfeito, à imagem e semelhança do unigênito do Pai. O objetivo de Deus é formar em nós Cristo. E avivando a nossa fé por meio de promessas, Ele faz com que Cristo venha crescendo em nós, e nós nos tornemos participantes da natureza divina. Afinal de contas, o que Deus operou em nós, irmãos, foi a regeneração. E regeneração exigiu muito mais poder de Deus do que o poder usado para criar o homem do barro. Foi muito mais poder necessário para regenerar-nos. Algum tempo atrás eu pregava numa vigília celebrada ali na nossa capela, e eu iniciei a pregação, me lembrava agora, com uma frase: nós não temos ideia do mal que a queda fez à humanidade. Nós fomos degenerados. A natureza em nós, divina, ela foi sendo sufocada por uma natureza pecaminosa, carnal, que foi sufocando a natureza divina e dando como resultado a corrupção geral do gênero humano. É para esse estado que nós caminhávamos. A regeneração é trazer-nos de volta ao estado de perfeição em Cristo. Nós em nós mesmos não somos capazes, mas é nele. Perfeição em nós não há, mas nele, através dele, das promessas dele, da fé que está sendo gerada em nós. É interessante que a fé, ela não tem tamanho. A gente muitas vezes vê pessoas usarem a expressão tamanho da fé, a fé do tamanho de um grão de mostarda, mas você nunca vai encontrar essa referência, porque ela não existe. Você sempre vai encontrar nos textos bíblicos a referência como um grão de mostarda, semelhante a um grão de mostarda, igual a um grão de mostarda, não do tamanho, porque não está se referindo ali à medida, está se referindo ali a uma semelhança.
é algo tão insignificante, mas que quando semeado, quando posto em prática, quando exercido, quando usado, quando regado por promessa, por conhecimento da palavra, cresce e se torna a maior das hortaliças e serve até de ninho. Serve até de ninho. Ou seja, algo insignificante, mas que tem um resultado surpreendente, assim a fé. Não se fala de tamanho, se fala de efeito, se fala de resultado, se fala do que você faz. É quando você pratica essa fé. E é o que o apóstolo Pedro está tentando introduzir em nossos corações. Então ele diz que essas promessas nos tornássemos participantes da natureza divina e fugíssemos da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. É interessante isso, né? Nós vivemos em um período em que a palavra corrupção ela tem sido usada com bastante frequência nos noticiários, mas ela nunca está associada como aqui está. A cobiça gera corrupção. A corrupção é sempre resultado de cobiça. Cobiça pelo poder, cobiça pelo dinheiro, cobiça pela posição. As pessoas são capazes de abrir mão da moral, abrir mão da honestidade. As pessoas são capazes de ver pessoas que só têm direito a aquela alimentação que vai comer no colégio. É aquele alimento que ela tem. Vivem em situações de miséria. E os filhos vão para a escola porque lá tem a merenda. E tem coragem de desviar o dinheiro da merenda por causa da cobiça. Os crimes que estão acontecendo hoje na cidade do Rio de Janeiro e no Brasil e no mundo são resultados da cobiça. A cobiça sempre está por trás de toda a corrupção, toda e qualquer corrupção. Cobiça fala do desejo exacerbado por coisas, por ter, por poder. Sempre foi assim desde o início. Vamos em frente, senão o tempo passa e a gente não conclui. Dessa maneira, ele nos deu 5 agora, isso. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a sua fé. Por isso mesmo, por causa de tudo que já foi dito, empenhem-se, dediquem-se, apliquem-se em acrescentar a sua fé à virtude. Virtude, poder. Virtude não apenas na forma de poder, virtude no sentido de caráter. E caráter não apenas no sentido de uma característica, mas no sentido de acrescentarmos uma fé que nos faça parecer mais com Cristo. Uma fé que surta como efeito nos assemelhar a cada dia mais com Cristo. Não uma fé que simplesmente eu tenho fé. É que nem a questão do seguidor e do devoto. Já viu falar? Seguidor e do devoto. Devoto é aquele que tem devoção. Ele adora uma pessoa que foi boa, que fez alguma coisa boa ou não, mas tem devoção. Ele defende aquela pessoa que já morreu e agora tem uma imagem em homenagem a essa pessoa, e ele defende essa pessoa, e ele faz procissão por essa pessoa, ele faz sacrifício em prol dessa pessoa. Isso é devoção. Agora, o seguidor é aquele que procura ser igual àquela pessoa. Ele busca, aspira por se assemelhar. Se todos aqueles que têm devoção por Maria fossem seguidores de Maria, fariam tudo que Jesus manda, porque foi isso que ela disse. Ela seguiu a Jesus. Ela buscou seguir a Jesus. Quando o texto diz para nós acrescentarmos à nossa fé virtude, está dizendo para nós deixarmos de ser apenas devotos de Jesus e nos tornarmos seguidores de Jesus, pessoas que querem se parecer com Ele.
E aí ele diz para nós pegarmos esta fé virtuosa, essa fé que tem um objetivo nobre, de nos parecermos com Cristo e colocarmos aquilo que nós já falamos anteriormente: conhecimento. Pegue esta fé virtuosa e acrescente a ela conhecimento. Você percebe que uma fé virtuosa sem conhecimento é uma fé defeituosa. É uma fé que cresceu uma parte, mas não cresceu a outra. Está faltando alguma coisa. Tem um defeito, está faltando a esta fé uma característica fundamental. É como dar uma arma na mão de pessoas que não foram treinadas para usarem. Alguém estava dizendo: a polícia fala para a gente não reagir, a polícia reage quando é abordado. Eu falei: mas ele foi treinado para reagir, a gente não. A gente, muitas vezes, as pessoas usam armas. E é impressionante que quando teve o plebiscito do desarmamento, para que as pessoas votassem contra ou a favor do desarmamento, foi surpreendente saber que mais da metade do povo evangélico votava a favor de se armar, de que a sociedade tinha que se armar, tinha que voltar para o velho oeste, né? É impressionante, né? A gente não entende o mundo evangélico, a gente pensa que as pessoas estão levando a sério a palavra de Deus, mas não estão, não. As pessoas olham para a palavra de Deus, mas elas não vivem o que está escrito aqui. Jesus, ele mandaria desarmar, a gente manda se armar. A gente faz igual a Pedro, a gente quer andar com a arma do lado para defender a nossa fé, para defender o nosso mestre. Conhecimento, querido. Conhecimento é que vai dar esta fé virtuosa, a estrutura, a base que ela precisa. Sem o conhecimento, a nossa fé pode crescer o quanto for. Será um conhecimento que está reconstruído, como disse Jesus na conclusão do Sermão do Monte, construído sobre areia. Quando vier as dificuldades, quando vier a tempestade, essa fé virtuosa, aquela pessoa que tem fé, quer se parecer com Cristo, mas o conhecimento, você procura ela numa escola dominical, num culto de ensino, você não vai encontrá-la, porque infelizmente a estrutura, e eu digo para os irmãos, a gente não pode ter vergonha de dizer a verdade. Ensino é chato, irmãos. Sabe, você sentar e ficar ouvindo a pessoa explicar uma coisa para você tentar entender, por mais eloquente, bem instruído e capaz que a pessoa seja, muitas vezes é chato. Aí você teria que virar igrejas como igrejas que têm objetivo, igrejas de propósito, né? A igreja nos Estados Unidos elas são estruturadas com objetivo. Há uma igreja nos Estados Unidos, cidade de Nova York, que ela tem como objetivo o ensino. Ela foi estruturada no ensino. Tanto que as cadeiras, elas não são como as nossas. Elas são carteiras como as carteiras de universidades. Você chega, tem uma mesa à tua frente, você coloca a tua Bíblia ali, coloca teu caderno, pega a tua caneta e ali você vai estudar. Então 10% do culto é louvor, 90% é ensino. E a outra igreja que se especializou em outra área, a igreja até da Vínia. Lá, 10% é ensino, 90% é louvor. Eles têm que alugar estádios. Eles têm que alugar estádio porque não cabe a quantidade de pessoas que vêm. Se especializaram nisso. E aí você entende por quê, que muitas vezes o ensino ele não tem esse ibope todo, porque o ensino é chato, mas digo para você, ele é fundamental para estruturar essa tua fé. Senão você vai ser aquele que entra e sai da igreja. Quando está tudo bem, você está firme. Quando a luta vem, você sai. E você nunca consegue se estabilizar por falta do conhecimento da palavra de Deus. Vamos em frente. Além de acrescentar a virtude
ao conhecimento, acrescente o conhecimento ao domínio próprio. Misericórdia, domínio próprio. Domínio próprio é o autocontrole que você tem que exercer sobre você mesmo, porque nós temos vontades que não devíamos ter, na hora em que não devíamos ter, vontades que poderíamos ter, mas naquela hora não. O apóstolo Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. O exercício do domínio próprio significa você dizer não para você na hora em que você não pode, na hora que você tem que dizer não. Tem gente que já perdeu totalmente o domínio próprio. Perdeu tanto o controle que são capazes de estar entrando no Facebook durante o culto. Perdeu o domínio próprio. Não consegue mais se controlar. Outro dia eu estava consertando um negócio, uma coisa na casa minha, de uma pessoa, não vou identificar, mas sistema de cabo, TV a cabo, internet, e aí eu tive que desligar. Daqui a pouco vem a filha adolescente: tá sem internet? Falei: tá. Aí daqui a pouco vem a menorzinha: tá sem internet? Tá. Daqui a pouco vem a mãe: tá sem internet? Tá. Daqui a pouco vem o pai: tá sem internet? Tá. Sabe, deixa sem água. Se faltar água, eles não vão sentir que faltou água. Mas se faltar internet, é instantâneo. Nós temos que estar ligado o tempo todo, irmãos. Exercite o autocontrole. Sem autocontrole, essa fé virtuosa que possui conhecimento vai se tornar uma fé que vai te levar para um mundo de heresias, para o mundanismo, por falta de autocontrole, domínio próprio, que Jesus tanto nos ensinou. O tempo não nos deixa demorar mais. Acrescente ao domínio próprio perseverança. Perseverança é continuar contra tudo, contra todas as impossibilidades, contra todas as incertezas. Você continua, você vai em frente. E depois pegue esta perseverança, fruto desta fé virtuosa, balizada e estruturada no conhecimento e no domínio próprio. Essa fé perseverante, acrescente a ela piedade. Uma vida de piedade, uma vida onde você leva a vida cristã a sério. Você leva a sério, uma vida piedosa. Você se preocupa em refletir Cristo para as outras pessoas, em praticar como Cristo praticou a sua vida. Piedade, vamos em frente. Fé perseverante, acrescente piedade. E a piedade, você acrescente o amor, a fraternidade, que é o amor fraternal. É interessante ver isso sair da boca de Pedro, porque Pedro tem experiência nessa área. Ele faz questão de distinguir os dois tipos de amor: o amor fraternal e o amor ágape. Porque ele foi confrontado por Cristo, dizendo: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes. E é interessante, a versão, as traduções, elas não traduzem as palavras, porque não há no português uma tradução possível. Amor é amor. A gente não tem uma definição como no grego, de várias definições para amor. Mas ali Jesus faz perguntas diferentes. Quando ele diz: Pedro, tu me amas? Ele está falando: Pedro, tu me filho, Pedro, tu me eros, e por fim, Pedro, tu me ágape. E ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele desarma-se. E aqui ele faz questão de usar essa experiência de 30 anos atrás para poder dizer para nós que nós devemos acrescentar à nossa fé um amor fraternal, um amor fraterno, um amor entre irmãos, um amor que busca preservar a comunhão acima de tudo, porque reconhece na comunhão um poder que Jesus buscou que nós tivéssemos, e só é possível tê-lo na comunhão, o poder de testemunhar. Você lembra o que ele disse? Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13:35. Se vocês se amarem,
se houver fraternidade entre vocês, se a fé que vocês têm for uma fé virtuosa, se a fé que vocês têm for uma fé que tenha conhecimento, se a fé que vocês têm for uma fé toda estruturada no domínio próprio, na perseverança, na piedade, mas se não for no amor fraterno, se não for na preservação da comunhão, essa fé ela vai ganhar um rumo diferente daquele que foi o objetivo do Senhor para as nossas vidas. Ele não nos deu fé para nós nos tornarmos pessoas que dividem, pessoas que estão sempre buscando dividir e não multiplicar, somar. Infelizmente, nós vemos uma fé que a pessoa vai crescendo em fé, crescendo, daqui a pouco ela divide. Eu falo, Jesus, aonde está o amor fraterno e o amor ágape, que é o amor no qual nós estamos caminhando, o caminho sobremodo excelente, o amor que tudo crê, tudo sofre, tudo espera, que não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, o amor que está disposto a sacrifícios pelo bem do outro. Verso de número 8. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo, se elas existirem e não apenas existirem em nós, mas elas estiverem numa ascensão, em crescimento, crescendo em sua vida, elas impedirão que você, no pleno conhecimento, mais uma vez, base, estrutura de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Se em vós houver tudo que foi dito, vocês não serão inoperantes nem frutíferos. Pelo contrário, lembra do que Jesus disse lá em Jerusalém? João 7, verso 37, 38, 39, quando ele diz para a multidão: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede, venha a mim e beba. Porque aqueles que... Tem aí? Se tiver, eu leio aqui, para não perder nada. João 7, 38, verso 38, do capítulo 7 de João, diz-nos assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quem tem sede, vem a mim e beba. E quem vier a mim e beber, o resultado disso será que de você também vai sair água, e quem vier a você também vai ser saciado. Assim como eu digo, quem tem sede, vem a mim e beba. E quem beber dessa água vai também poder dizer: se alguém está com sede, venha até mim, porque de mim o Senhor fará jorrar águas vivas. Vida virá de mim e de você. E ele falava de quê? Verso 39. Ele estava falando estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. O Espírito Santo veio para produzir vida em nós, para que nós gerássemos vida. Quando Jesus nos chamou, Ele nos chamou para receber vida, para que fôssemos geradores de vida. É isso que Ele espera de cada um de nós, que nós sejamos reprodutores daquilo que recebemos. Quando o apóstolo Paulo diz aos Efésios, no capítulo 5, verso 18: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A gente só pensa em uma coisa:
em se encher, não é isso? Não. O texto está mandando eu me encher do Espírito Santo. Não, enchei-vos. Enchei-vos. Não é enchei-te, é enchei-vos. Nós não deveríamos sugar, nós deveríamos soprar. Enchei-vos. Um enchendo o outro, um gerando vida no outro, um soprando no outro, e assim todos seremos cheios do Espírito Santo, um através do outro, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E finalizando, irmãos, ele diz para nós, o apóstolo Pedro finaliza esse texto, verso de número 9, 10 e 11, para nós terminarmos e concluirmos assim esta meditação da palavra de Deus. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, vocês jamais vão tropeçar. Vocês nunca serão conhecidos como alguém que se desviou da fé. Vocês nunca serão reconhecidos como alguém que perdeu a fé. Cadê fulano? Parou de caminhar, parou porque perdeu a fé. Nunca tropeçarão, nunca vão passar, nunca vão parar. E finalizando o verso 11: e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há um hino antigo que diz: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz e vão-se os dias que lhe posso apresentar. Assim vocês estarão ricamente providos para quando entrar no reino, estarem com as mãos cheias para oferecer ao Senhor aquilo, fruto do que Ele pôs em nós. Amém?